O Tribunal de Contas da União encontrou distorções nas contas do governo Bolsonaro no valor de 1,28 trilhão de reais. Mesmo assim, as contas foram aprovadas. Que há uma relevância de distorções encontradas, então, nessa prestação de contas referente ao ano passado, ao último ano do governo Bolsonaro. Beleza, então vamos lá. Então, TCU, e eu sempre que falo essa sigla eu tenho que tomar cuidado porque me vem besteira na cabeça, encontrou essas inconsistências aí e mesmo assim aprovou com ressalvas as contas, né, do último ano do governo Bolsonaro, 2022. E foi por unanimidade, ainda por cima, né, todos votando juntos com o relator, Jorge Oliveira, que foi indicado pelo Bolsonaro. Mas enfim, que inconsistências foram essas aí que eles admitem que eles encontraram? Essas ressalvas, o porquê. Durante o seu voto, a leitura do seu voto, o ministro Jorge Oliveira diz, e eu vou até abrir aspas aqui, que há uma relevância de distorções encontradas, então, nessa prestação de contas referente ao ano passado, ao último ano do governo Bolsonaro. Isso significa que essas distorções somam mais de 1,28 trilhão de reais. O ministro explica ali detalhadamente quais seriam essas distorções nas contas, entre elas há uma parte relacionada ao pagamento da Previdência Pública aqui do nosso país. Que essa parte aí se refere a 104 bilhões de reais. Como também o que eles chamam de reconhecimento indevido de receitas com impostos. Então, de onde vieram tais impostos, no que foram gastos, há alguns detalhes ainda que precisam ser esclarecidos. Essas inconsistências aí nos impostos se referem a 383 bilhões de reais. O ministro Jorge Oliveira também, durante a sua leitura de voto, fez algumas críticas àqueles benefícios do governo Bolsonaro. A gente acompanhou aqui na CNN muitos benefícios no final ali do ano, no segundo semestre, como aumento do Bolsa Família ou mesmo aquele voucher para caminhoneiros, para o pagamento também de gás de cozinha. Que, coincidentemente, ficaram todos muito perto da eleição, né? Muito perto da eleição. Por que será? Que coincidência ele resolver dar um monte de benefícios na véspera da eleição? E, por incrível que pareça, não foi essa a crítica feita pelo ministro, né? A crítica que o ministro do TCU fez lá, daí eu coloquei aqui a manchete para vocês, para citar a fonte, né? Dar crédito, no caso aí a Carta Capital. Olha ali o que diz no texto. Ele ressaltou, porém, que os benefícios tributários frequentemente possuem um caráter regressivo, beneficiando as camadas mais de renda média e alta da sociedade, resultam em sobrecarga fiscal para os setores não beneficiados e geram impacto representativo nas contas públicas. Traduzindo isso aí, o que ele está dizendo ali é que esses benefícios foram um Robin Hood ao contrário, tirava do pobre para dar para o rico, né? É isso que ele estava dizendo. Agora, foi aprovado, né? Com ressalvas, mas foi aprovado. Daí a gente se pergunta, o que precisa fazer para ser reprovado, né? A resposta é simples, para ser reprovado precisa ser a Dilma. Que o Tribunal de Contas não aprovou uma prestação de contas foi em 2016, referente ao ano do governo Dilma Rousseff em 2015. Naquele ano de 2016, Dilma Rousseff foi cassada aqui pelo Congresso Nacional, sofreu processo de impeachment. Sofreu um golpe. Inclusive por ter cometido, segundo os parlamentares, o que eles chamam de pedaladas fiscais também na sua prestação de contas, Tainá. Então a Dilma aí cometeu pedaladas fiscais, num valor aí das contas de 2004, 54 bilhões, das contas de 2015, 58 bilhões. Foi essa a pedalada fiscal da Dilma. Daí o Bolsonaro foi reprovado e justificou o impeachment. Aí o Bolsonaro vai lá e comete pedalada fiscal de 1,28 trilhão, mais de 20 vezes mais, e é aprovada as contas, né? O que você me diz disso, Anderson? Primeiro que é o seguinte, a gente tem que pôr que você começou, dentro do seu texto, falar que era o Robin Hood ao contrário.
né? Então aí já começa o entendimento e vamos trazer lembranças, né? Vou fazer uma pergunta: entra dentro dessa conta também aquelas benesses ao exército? Né? Porque teve prótese peniana, leite condensado, teve muitas coisas que eu sempre comento isso. Eu, pelo menos, não. A gente fala, né, o que a gente sabe, não o que a gente acha, mas é uma pergunta mesmo. Eu nunca vi materializado esses produtos. A gente houve brincadeiras de mídia social, de prótese, de leite condensado, mas as caixas lá, eu não vi fotos, não vi ninguém entrar lá e mostrar. Tudo bem. Mas queria saber, segunda pergunta, se entrava nessa conta também. Então, vamos pôr dessa seguinte forma, que nas contas de inconsistências contábeis, eu gosto desses nomes, né? Quando a gente é pobre, é caloteiro. Né? Ser pobre, ser caloteiro. Ser vagabundo, está devendo alguém. Por sinal, eu vi um desses dias que tem uma cidade do interior, se você carregar até aí, é um caminhãozinho que passa falando para a pessoa ir pagar a dívida no mercadinho, olha, cada um. Mas isso, né, para você ver como são as coisas, né? Então, você mesmo falou do Robin Hood ao contrário, já veio direto para a memória da questão desses insumos, né, para o Exército. A pedalada fiscal da Dilma era descobrir do lugar e pôr em outro, né? Era tentar manter o país funcionando, aquecido, fazendo aquilo que a gente faz, né? Eu sempre explicava essa tal pedalada fiscal como o que a gente faz. A gente sabe que o telefone demora um pouco mais, a internet, a data para pagar, você empurra um pouquinho, paga primeiro a água e a luz para não cortar, e é o que você vai ajustando. É totalmente diferente de um governo que mostrou para a gente, por exemplo, que a utilização do cartão corporativo dele teve o mesmo valor, acho que é 9 ou 7 mil, no mesmo estabelecimento. Né? E outra, isso que você falou também é muito sério, né? Como que você faz as pessoas acreditarem na política, Sofia, quando você trabalha com a palavra inconsistência, né? Sendo que uma inconsistência de 1 trilhão, mano. Saca? Tipo assim, uma coisa eu falar para você, sabe o que é, Sofia? O Lula deixou uma diferença no caixa do Brasil de 50 mil reais, né? Então, deu uma diferença para mais ou menos, sei lá, igual é pesquisa, mas 1 trilhão, mano. Você falar dinheiro, que o cara... 1 trilhão é dinheiro que vai ter... a gente tem que tentar materializar os valores. É dinheiro que às vezes você vai pegar aí, você nunca vai ver estados com esse dinheiro. Essa que é a questão. Tem estado que não faz isso por mês. E aí você vira e fala assim, poxa, o que se faz realmente com esse 1 trilhão? A gente está falando disso, de inconsistência, com diferença de 1 trilhão, de um governo que deixou as pessoas comerem osso. Para além da questão, por às vezes as pessoas falam, mas esse Meteoro é muito petista, quer dizer, apesar que esse negócio de ser petista, até o Dória agora, né? Você viu a nova do Dória, que o Dória falou que vai ajudar até o padre Júlio Lancelotti, né? Então agora ele virou comunista mesmo. Agora descambou mesmo. Agora descambou mesmo. É o camarada Dória. E aí, mas a questão é o seguinte, não tem como a gente não lembrar, eu pelo menos, porque eu sempre falo isso, Sofia. Eu vim antes do Meteoro, eu tenho o meu projeto, o Jornal Empoderado, e eu tô nas favelas, sabe? Falando muito sério, eu tô nas quebradas, eu tô na aldeia. A gente faz reportagem com mãe que às vezes ela não consegue vir até onde a gente convive porque ela não tem dinheiro de condução. E a mãe hoje pede para falar assim, olha, vai tomar audiência de custódia, você pode me ajudar com a condução? Só que não é o meu papel mas a gente faz o quê? A gente está nesse campo do tal direitos humanos, a gente se vira e dá um jeito.
E aí eu penso, quando você traz 1 trilhão de inconsistência, não tem como eu fingir que 1 trilhão é como se fosse R$ 50, uma coisa comum, mano. Né? Então, mais do que chocar, para mim, me dá revolta. Não tem como eu não ficar revoltado vendo que eu sei, eu conheço as pessoas. Eu brinco, Sofia, que eu não preciso do Diese, né, lá do meu amigo Fausto, lá, eu não preciso desses números do Diese para saber quem está com fome. Basta dar um telefonema ou ligar para alguns amigos, mano, familiares. Então, é muito triste isso. A gente está falando de um governo que foi irresponsável de ponta a ponta. E você que votou no Bolsonaro, foi a sua opção, você contribuiu para isso, mano. Para essa inconsistência. Essa inconsistência que era o dinheiro de muita gente que morreu de fome, que comeu osso naquele caminhão, que foi uma foto que chocou, que para mim o cenário que resume o governo Bolsonaro são 2 fotos apenas. Uma é das covas de Manaus e segundo das pessoas comendo osso. E essa inconsistência tem tudo a ver. Porque se você fala assim, ó, ninguém, a gente sabe, se fala assim, pô, mas foi um governo que fez tanta coisa, fez escola, ele foi lá, contribuiu, ninguém morreu de fome, todo mundo foi vacinado, você viu a assistência social funcionando, direitos humanos, mas teve um erro contábil, você até fala, pô, né, fez tanto, né, você até tenta entender, mas não foi o oposto disso. Então, esse 1 trilhão, ele tem sangue, desculpa dizer isso, Sofia. Ele tem, e é assim que eu vejo. Porque esse 1 trilhão matou pessoas, sabe? Porque não fez nada nesse país. O país está destruído. As pessoas comeram osso. E para que serviu? Essa é a diferença. Você está falando só da diferença. Porque não está falando do valor todo que foi posto na mão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E é isso. Então, eu fico assim, revoltado, eu fico realmente abalado com uma coisa dessa, mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu não fico. Eu não deixo de dormir, porque eu tenho certeza que eu não compactuei para essa inconsistência como está aí, como a Sofia também não. Então, só isso já faz valer esse corte.